Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. A Liga das Nações, organismo internacional criado no fim da Primeira Guerra Mundial, cujo objetivo principal era preservar a paz no mundo, e revelou-se impotente para resolver as questões internacionais que surgiram na década de 1930. Também conhecida como Sociedade das Nações, criada ao término da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. O objetivo principal de instituir um sistema de segurança coletiva, promover a cooperação e assegurar a paz futura. Os Estados Unidos não se interessavam em participar da Liga das Nações, pois eles pretendiam evitar um envolvimento direto na tumultuada vida europeia. A União Soviética, em função da Revolução Socialista, foi excluída da Liga das Nações pelas potências capitalistas, pois consideravam o socialismo soviético um perigo que poderia contaminar os trabalhadores do Ocidente. E para completar o quadro de dificuldades, a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha incentivava um clima de rearmamento que já existia nos países imperialistas europeus. Esse foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, 6 anos, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Uma observaçãozinha da Primeira Guerra Mundial. A Europa sofria com revanchismo. Nações prejudicadas pelo Tratado de Versalhes, lembra? Alemanha e Itália. Surgiram os regimes nacionalistas autoritários, que nós já vimos isso, e expansionistas, como o nazismo alemão e o fascismo italiano, que também nós vimos isso em aulas passadas. Surgiram novas potências, Alemanha, Itália e Japão. Competiam por áreas de influência com outras grandes potências, Inglaterra, França e Estados Unidos. Itália, Mussolini, desejava propagar seu controle pelo Mediterrâneo e pelo norte da África. A Alemanha, Hitler, o famoso Hitler, queria expandir seu poder pela Europa continental. E o Japão? O imperador Hirohito desejava o domínio do leste da Ásia e do Pacífico. Aqui é o mapa dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Pacto Germano-Soviético, Alemanha nazista e a União Soviética socialista. Tratado de não agressão entre as nações que estabelecia as zonas de influência de ambos os países, além do plano de divisão de território a serem dominados no futuro. Na Polônia, o interesse dos nazistas estava nos territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial.
Os primeiros anos do conflito foram marcados pelas vitórias da Alemanha, pelo uso de novas tecnologias e estratégias militares e pela concentração das batalhas na Europa. Os alemães invadiram a Noruega e a Dinamarca. Era interessante economicamente para os alemães invadir a Noruega, por causa do minério de ferro importado por eles, que transportava pelo porto norueguês. Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial foram marcados pelas vitórias da Alemanha, pelo uso de novas tecnologias e estratégias. União Soviética. A Alemanha invadiu a União Soviética, rompendo com o Pacto Germano-Soviético. Os alemães não atingiram seus objetivos e foram derrotados. Os soviéticos usaram como estratégia a política da terra arrasada, ou seja, destruíram tudo por onde passavam. Ao recuar em direção a leste para se proteger, os inimigos não tinham comida e nem abrigo para ir atrás deles. O recuo foi estratégico, pois os soviéticos levaram suas indústrias para o leste, distanciando do foco dos combates. O clima. Bom, o clima soviético, bem conhecido pelos habitantes locais, foi bastante cruel com os invasores. Não estavam acostumados com a temperatura tão baixa. Diante de todas essas questões, a Alemanha teve sua força de guerra debilitada e sofreu uma grande derrota. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra agora. Apesar de serem contra os regimes totalitários e o expansionismo nazista, os Estados Unidos mantiveram-se neutros até 1941. Os japoneses atacaram uma base no Havaí. Em seguida, a Alemanha e a Itália, potências do eixo, declararam guerra aos Estados Unidos. Com o apoio do presidente Franklin Roosevelt, declarou guerra ao Japão. Lutou ao lado dos aliados. Os Estados Unidos conseguiram vitórias importantes para o eixo. Os Estados Unidos em represália ao ataque japonês de Pearl Harbor, em 1941, explodiram 2 bombas atômicas sobre o Japão, em uma demonstração de seu poderio militar no mundo. A primeira aconteceu na cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto, e a segunda em Nagasaki, no dia 9 de agosto, as quais deixaram aproximadamente 100 mil mortos e 150 mil feridos. Segunda Guerra Mundial foi mais destrutiva da história até então. Nela morreram cerca de 40 milhões de pessoas. Aqui é o ataque, né, à base no Havaí. Brasil na guerra. Finalmente, o Brasil, de Getúlio Vargas, né, teve que se decidir para que lado teria que se aliar, né? Em agosto de 1942, o governo brasileiro tinha se mantido indefinido, pois o Estado Novo
regime ditatorial instituído por Vargas, tinha muitas semelhanças com os governos, né, de Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. Apesar de o Brasil estar ligado economicamente aos aliados, principalmente aos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, 5 navios brasileiros foram afundados pela Marinha Alemã, o que desencadeou uma série de protestos contra as forças do eixo por todo o país, levando o governo a se definir pelos aliados. Ou seja, até o presente momento, Getúlio Vargas estava em cima do muro. Ele tinha que escolher para que lado ele ia. Ele, um ditador. Então, ele tinha que decidir. Ou ele ia para o lado de Mussolini ou Hitler, ou ele ia para o lado dos Estados Unidos. Então, ele até o Brasil entrar na guerra, ele estava em cima do muro. Só que Getúlio Vargas, esse é um presidente inteligente, ele viu que se ele fosse para o lado da Alemanha, ele iria perder muitas coisas, muitas vantagens com os Estados Unidos. Então, ele, inteligente do jeito que era, ele foi para o lado dos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, 5 navios... eu lembro de novo esse pedaço, né? A proposta de defesa continental apresentada pelos Estados Unidos consistia que o Brasil colocasse à disposição de suas forças armadas, portos e enseadas, aeroportos, bem como estradas de ferro, rodovias, rádios, cabos, telégrafos e telefones, usinas de energia elétrica, alojamentos, hospitais, entre outros. Em contrapartida, os Estados Unidos, olha o que eu acabei de explicar, abririam um crédito de 100 milhões de dólares para o Brasil, visando a compra de material bélico. Viu como é que ele não foi bobo? Natal. Natal não é apenas sol, praia e dunas. A cidade guarda muitas histórias. Por sua localização estratégica, facilitando o deslocamento para a África e Europa, a capital Potiguar foi a base de tropas norte-americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, composta de soldados que eram chamados de pracinhas. Aqui a base militar de Natal, né? Cidade linda, maravilhosa. Bom, final da guerra. No período de 1939 até 1941, os alemães estiveram na ofensiva em todas as frentes. Em fevereiro de 1943, as tropas soviéticas derrotaram os alemães. A derrota italiana teve início em junho de 1943, quando os aliados ocuparam a Sicília. Em janeiro de 1945, os soviéticos ocuparam a Polônia. Hitler suicidou-se em 30 de abril e em maio a bandeira vermelha soviética tremulou, ou seja, balançou em Berlim. Com isso tudo, terminou o governo nazista na Alemanha. Países vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França e Brasil. Os perdedores do eixo: Alemanha nazista, Itália fascista
e o Japão Imperial. Em 1945, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, como meio de procurar soluções pacíficas para as questões internacionais, com destaque para um de seus órgãos, o FMI, Fundo Monetário Internacional, com a função de orientar e supervisionar as finanças dos países membros. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotado em Paris nessa data pelos então 58 Estados-membros da ONU, entre eles o Brasil. A partir desse contexto, esse documento tornou-se a base de tudo que foi pensado em direitos humanos desde então, né? E essa declaração, vocês têm na página do livro de vocês, na página 35 do livro de vocês. Vocês podem ler essa declaração e a gente debater quando voltarmos às aulas presenciais. Aqui são os exercícios relacionados à Segunda Guerra Mundial, página 23, 28 e 34. E eu recomendo que vocês assistam esses 2 filmes, tá? Porque eu vou fazer um trabalho com vocês para o segundo bimestre, que vocês vão fazer um relatório desses filmes valendo ponto para o segundo bimestre. Então, eu quero que vocês assistam esses 2 filmes, que vocês vão ver os 2 lados, né? Um lado da invasão na base dos Estados Unidos e do outro lado a invasão da União Soviética. Então, assistam esses filmes, façam já um relatório do que vocês entenderam, do que vocês viram de interessante, né, nesses filmes. Deixa pronto já para adiantar a nota de vocês do segundo bimestre, que vai ser em relação a uma resenha desses 2 filmes, mais a pontuação que eu pedi para vocês copiarem os slides escritos, né, no caderno. Então, é outra pontuação para o segundo bimestre. Então, reforçando, a matéria do segundo bimestre começa com a Segunda Guerra Mundial. Então, Segunda Guerra Mundial não entra no portfólio do primeiro bimestre, ok? Já estamos iniciando a matéria do segundo bimestre a partir dessa aula de hoje, ok? Qualquer dúvidas, é só falar comigo.